Salve rapaziada, no vídeo de hoje eu tô trazendo uma obrinha que eu gostei demais e eu espero de coração que vocês gostem também. Vocês devem estar se perguntando porque eu tô trazendo um vídeo de só 1 hora, e é o seguinte, eu tô trazendo esses vídeos pra testar as obras. Se vocês gostarem, eu trago a continuação e aí eu vou fazer um vídeo mais longo. Mas deixa eu me indicar, se você gostar do vídeo, por favor, curte, comenta aqui que você quer a continuação, hypa também pra ajudar a divulgar e sem mais enrolação, bora dar seus cornos. A história começa na praça da tribo, onde cá entre nós tá bem acabada. Muitas pessoas na praça e um deles diz que a garota tá tremendo e o outro pergunta se é sério, falando que vai tocar nela. Aparece uma mulher gato entrando em desespero enquanto uma mão vem em sua direção. De repente a mulher gato grita falando pra não tocarem nela e aí que o nosso brotinho acorda, meus amigos. Se levantando, todo assustado, ele se pergunta quem tá gritando. Colocando a mão na cabeça, ele diz que sua cabeça tá girando muito e ele pergunta de onde será que veio aquele grito. Fora da casa, alguém xinga a mulher gato dizendo que ela mordeu ele, também mandando que matem ela logo. Fazendo uma cara de trouxa, o protagonista se pergunta que diabos estava acontecendo lá fora e quando ele abre a porta ele pergunta pra galera o que tava rolando. E tem alguém puxando o cabelo da mulher gato que é uma amigona, dizendo que ela é só uma mera escrava. Eu não tô gostando disso aí não, tá falando que ela tá cheia de truques assim, pois não é de se admirar que aquele cara odeia ela. Uma galera começa a cochichar falando que o Li Wanhui não é nada bonzinho também. O cara diz que não existe outra escrava na vila que sofra tanto como ela, dizendo que ela é tratada como um animal. Ele diz que até a mulher mais durona acabaria enfraquecendo e o outro diz que acha isso errado, por isso ele não trata suas escravas daquele jeito. Nosso protagonista, fazendo uma cara de trouxa, se pergunta se será que ele transmigou para dentro de uma novel. Se aproximando, ele diz que sendo assim, aquela ali sendo agredida é uma das escravas daquele desgraçado morto, falando que ela é uma das mulheres principais chamada Kufu. Ele nos conta que o nome da novel era Minhas 7 Esposas São Todas Vilãs. Ele diz que ele matou aula e fingiu estar doente para ler isso durante 3 dias e 2 noites e agora ele tá tendo um sonho igualzinho o enredo da história. Ficando corado e limpando a barba, o protagonista diz que a Kufu é ainda mais pura do que ele imaginou. Uma pessoa começa a se aproximar do protagonista falando que ele finalmente havia acordado. Entrando em choque, o protagonista se pergunta se ele é o canalha que morreu. O cara pega o pedaço de pau e entrega para o protagonista dizendo que a escrava fugitiva dele estava ali, então ele deve ir lidar com ela. O protagonista diz que esse canalha durou somente 3 dias na novel e ele se pergunta também se o mundo não está de sacanagem com ele. Uma luz então começa a brilhar, assustando o nosso protagonista muito e lá vem uma lapada de uma, sei lá o que é isso aqui, um raio de energia, um negócio, alguma coisa veio do céu. Aparece um robozinho dizendo que seu nome é Dou e seu nome completo é Doujing e ele se apresenta como o sistema do protagonista. O robozinho dá as boas-vindas pra ele ao novo mundo das Minhas 7 Esposas São Todas Vilãs. Ele fala que dado ao fato da trama já ter começado, ele Doujing vai ser bem breve sobre o enredo e ele virou um personagem masculino descartável Li Wanhui, com o mesmo nome da novel, seu objetivo é um só. O protagonista pede pro sistema esperar, perguntando como assim um personagem masculino descartável redimindo vilãs, questionando se essa história não tá errada. O robozinho diz que não dá pra explicar tudo agora e em suma, se o nível de corrupção de uma vilão chegar em 5 estrelas, ele morre ali mesmo. Enquanto nosso protagonista olha pra mulher gato, o sistema diz que o nível de corrupção da personagem feminina principal tá crescendo muito rápido e a nossa amigona já tá com 3 estrelas de 5 e se ele não agir agora mesmo, ele vai morrer. O cara segurando um ovo pergunta pro Li Wanhui o que ele tá esperando e manda ele sacar como é que se faz. Ele tá com o ovo na cabeça da nossa amigona que fica ali, né? Você não pode fazer nada, tá amarrada, bichinho. Nosso protagonista irritado pergunta pro cara o que diabos ele tá fazendo e nesse momento o cara fica com muito medo sem entender nada. Entrando na frente da nossa amigona e levantando o bastão, o protagonista diz que quer ver quem mais vai se atrever a maltratar ela. De longe aparece uma respeituda, ficando impressionada com a atitude do protagonista e ela pensa que ele tá protegendo a Kufu. E rapaz, quem é essa amigona aqui, rapaz? O sistema fica nervoso falando que o nível de corrupção tá crescendo mais ainda e ele pensa que se ele tá protegendo ela, por que diabos o nível ainda tá subindo? Se virando, o protagonista tem um mero deslumbre do que ele tava fazendo de errado. Se chamando de burro, ele diz que reencarnou como o maior inimigo da Kufu e como um pedaço de merda que maltratou ela por anos, de repente tá sendo legal, qualquer um ficaria meio desconfiado. Olhando pra ela e ficando sério, ele diz que certo e por isso ele vai mudar de estratégia. Fazendo uma cara de psicopata, ele diz que quem cuida das suas mulheres é ele, por isso eles não precisam de vermes como ele se metendo, mandando todos caírem fora. Eu achei que a galera ia pensar como ofensa, mas nada, eles estavam ali comemorando, dizendo que o Yuandi não mudou nada e ele só queria cuidar dela ele mesmo. E o outro dia pra eles irem, pois essa escrava vai sofrer muito. Ainda gritando com a rapaziada, o protagonista diz pra não chegarem mais perto dela, seja viva ou morta, pois ela é dele. E ele diz que se alguém ousar tocar nela de novo, vai se ver com ele também. Enquanto ele fala aquilo, a mulher gato ainda tá ali, toda esmirilhada e estressada, e o protagonista se vira chamando por ela que toma um susto. E ela se pergunta o que será que ele vai fazer agora, mas a nossa amigona tá muito machucada. Nosso protagonista se vira, mandando ela levantar e voltar pra casa, e o sistema diz que o nível de corrupção parou
parou de subir, parabenizando o nosso protagonista. Gritando, ele manda ela parar de perder tempo e se apressar, questionando se ela acha que ele tem cara de alguém paciente. Enquanto isso, a mão da nossa amigona tá ferida, pois ela tava segurando uma pedra, um pedaço de galho, sei lá, mas ela tá com a carinha de psicopata também, meus amigos. Enquanto isso, aquela amigona respeituda tá só observando de longe. A amigona respeituda diz que esse Lee Wan-wee é um tanto interessante. Eu tô achando você interessante, gasosa demais. E sabe que aqui eu só trago obra com bastante respeitão e abundância, rapaz. Lee Wan-wee, fingindo estar irritado, manda ela andar logo, dizendo que se ela ficar pra trás, ele vai quebrar as pernas dela. Enquanto isso, nossa amigona que tá toda machucada começa a chorar. E ela vai caminhando, né? Ela até tenta caminhar, só que não adianta, ela desmaia. E o protagonista percebe isso olhando pra trás. Observando nossa amigona que tá caída no chão, o protagonista diz que ela é digna de pena. E comemorando, ele diz pra ela deixar que esse jovem mestre ali vai ajudar ela do jeito certo. Um pouco mais tarde, já dentro de casa, o protagonista aparece falando com o sistema, perguntando se tem algum pacote de iniciantes ou algo do tipo. O sistema diz que ele tem 10 pontos iniciais que podem ser usados para comprar algo na loja e questiona se ele tem interesse de adquirir alguma coisa. O sistema diz que ele tem cara de pau de oferecer 10 pontos, dizendo que vai ter que perguntar depois se tem um presente de primeira recarga de 6 yuan. Vários blocos de itens começam a aparecer na frente do protagonista e ele clicando diz que pelo visto ele não consegue comprar muitas coisas, pois é tudo caro. Ele diz que ele vai comprar uma roupa feminina que vale 2 pontos e diz que isso ali é uma tentativa de se redimir com ela pelas ações do seu antigo dono. Ele pergunta se será que ela ainda não acordou, dizendo que já faz 3 dias que ela está dormindo. E nesse momento, nossa amigona vem abrindo seus olhinhos. Mas que mulher linda, rapaz. E o sistema diz que ela acordou. Nosso protagonista, aliviado, pensa que finalmente ela havia levantado. E ele diz que ele acabou de fazer aquilo, mandando ela beber logo. E a nossa amigona ainda tá tentando entender o que estava acontecendo. Ela se joga para trás assustada e o sistema notifica que o nível de corrupção tá subindo muito rápido. O sistema diz que ela tá achando que ele tá tentando envenenar ela e por isso ele não deve sair do personagem. Tossindo, o protagonista diz que ele vai ter que voltar pro personagem. Fazendo uma cara de psicopata, ele pergunta se ela não quer, falando pra ela tratar de beber logo enquanto ele ainda tem paciência, pois ele não quer ninguém morto na sua casa, mandando ela se apressar. Entregando aquela terra com formato de sopa, o protagonista chama ela de inútil, falando que se ela não beber, ele vai jogar ela pra fora. E a nossa amigona com medo não, né? Eu não sei o que essa mulher tem, ela simplesmente bebe. Ela pergunta para o Lee Wan-wee quantos truques ele ainda tem e ele diz que ela tem muito azar. Abaixando a cabeça, ela pensa que dessa vez o Lee Wan-wee foi nocauteado por sua causa e se acontecer de novo, certamente ela não vai sobreviver. E ainda em seus pensamentos, ela diz que se pudesse morrer em paz, estava tudo bem, mas quem sabe quanto seria torturada antes de morrer. Ela ainda pensa que isso dali é tudo culpa dela por restringir seu poder. Ela pensa que seria melhor acabar com isso ela mesma e o protagonista cortando seus pensamentos joga aquele vestido na cabeça dela. Fazendo uma cara de trouxa, ele pergunta acabar com o que, mandando ela tirar aquilo da cabeça, pois se ela morrer, ele ainda vai arrastar o cadáver dela por aí e chicotear assim mesmo. Caramba, também você tá levando o personagem muito a sério, né, meu amigo? O protagonista entrega uma bandeja com uma sopa e diz que aquelas roupas são pra ela vestir e a comida pra ela comer. E ele questiona se ela está agradecida com aquele jovem mestre enquanto tem uma cobra observando. Será que vai atacar? Aquela cobra começa a emanar uma energia meio esquisita, pensando que parece que ele está cruel como sempre. E aparentemente ele não mudou nada mesmo. E ela vai se transformando, rapaz. Aparece um sapatinho e a nossa amigona que acabou de se transformar, se pergunta por que ela sentiu que ele tinha se tornado alguém totalmente diferente naquele dia. Colocando a mão no cabelo, ela diz que seja, falando que contanto que ele continue a perturbar a Kufu, como sempre, ela ainda tem uma chance. Alguém lá atrás chama por nossa respeituda, falando que elas vão comprar algumas frutas. Toda brilhosa e mantendo seu respeitão, ela tá diferente demais do que ela tava na estante, ela simplesmente concorda. E o nosso protagonista, sorrindo, aparece dizendo que isso é tudo que ela merece comer. O protagonista diz que quando ele era criança, ele cuidava de um tal de Wan Kai e dava pra ele 4 pratos de sopa como refeição normal. E é claro que ele tá falando isso com a nossa amigona gatinha. Ele manda ela olhar como a roupa dela tá toda surrada, dizendo que as pessoas vão pensar que ele não é uma pessoa exigente, dizendo que até um catador de lixo pode ser seu escravo, refletindo que isso é repugnante. Ele manda ele logo se trocar pra não desonrar os membros da família ali. Enquanto nossa amigona tá soltando uma lágrima, ele manda ela comer toda a comida e se ela se atrever a deixar um pedaço, ele vai derramar toda na cabeça dela. Eu tô falando que o protagonista tá levando o personagem longe demais? O sistema notifica dizendo que o nível de corrupção subiu um ponto e o protagonista pensa que ser rude com ela também não funciona e se pergunta por que ela é tão difícil de lidar. O robozinho diz que ele não foi rude o suficiente e a nossa amigona ainda tá desconfiada que tem veneno na comida e o protagonista fala que ela é desconfiada pra caramba e se questiona o quão ruim o antigo dono dela era. Enquanto pega uma coxa, ele fala que tem uma coxa de galinha nessa sopa e ele nem havia percebido. É claro que o protagonista tá fazendo isso pra convencer a mulher. Lee Wan-wee pergunta pra nossa amigona se ela acha que merece comer aquilo e ele diz que o gosto tá até bom, mas ver ela daquele jeito te dá nojo e por isso ele perdeu o apetite. Ele sai do quarto batendo a porta muito forte dizendo que tá cansado de olhar pra cara dela e a nossa amigona fica sem entender merda nenhuma, mas ela
ela vai numa posição muito magnífica, desenhista bom do caralho, e ela começa a comer a comida, né? Provavelmente ela tava com fome mesmo. Aqui achamos mais um desenhista que merece uma salva de palmas nos comentários, rapaz. No capítulo seguinte, vamos parar ainda na cabana, onde a nossa amigona tá comendo e com seus olhos enchendo de lágrimas. Ela começa a chorar muito mesmo, limpando suas lágrimas também, e o protagonista apenas observa aquilo pelo sistema, que parabeniza ele, dizendo que o nível de corrupção dela diminuiu pela primeira vez. Ele começa a elogiar nossa amigona, dizendo que ela é muito linda, e ele também se pergunta como aquele desgraçado da história original conseguia tratar ela com tanta crueldade. De repente, o protagonista nota algo, e ele, olhando pro seu reflexo, diz que ele não consegue se enxergar e pergunta pro sistema porque ele não consegue ver seu rosto. O sistema diz que das 6 milhões de palavras que tem na novel, as que descrevem fisicamente o Lee Wan-wee são somente 52. Ele também fala que, de acordo com o seu monitoramento, ele passou por essa página em 0,6 segundos às 4h30 da madrugada de anteontem. E o sistema então notifica ele que, se ele não se lembra disso, então seu reflexo também não aparece. Lee Wan-wee, fazendo uma cara de trouxa, pergunta quem é que vai perder tempo lendo sobre um personagem descartável. Cortando o protagonista, o robozinho diz que o estado atual do personagem da novel é de que não toma banho há 3 meses. Lee Wan-wee diz que o sistema venceu e questiona se ele pode gastar um ponto para comprar um pouco de shampoo, e o sistema concorda, falando que não tem problema nenhum, e agora ele vai ganhar uma toalha e um sabonete líquido de graça. As coisas começam a dropar na mão do protagonista, que diz que estava perfeito, e ele também fala com o sistema que ele viu uma oferta especial do kit médico por 1 ponto, e por isso o sistema deve te dar 1, e o sistema concorda, né? O robozinho, como o robozinho é camarada, diz que, a propósito, todos os itens que o protagonista comprou na loja são de uso vitalício. O protagonista dá um joinha, falando que o seu sistema é muito generoso. Na porta, o protagonista pergunta se o jantar já foi enviado, e o robô diz que o amigo dele enviou faz meia hora. Metendo o pé na porta, o protagonista diz que então acha que ela já deve ter terminado agora. Nossa amigona, que tava lá dentro, toma um susto com essa entrada do protagonista, que olha pra ela com uma cara de desgosto absurda, e o sistema diz que ele esqueceu que ela ainda tá machucada, então não tá muito fácil pra ela comer. Colocando a mão nos bolsos, o protagonista manda ela sentar e continua comendo, e sorrindo, ele fala que se ela deixar algumas sobras, ela já sabe exatamente o que vai acontecer com ela. Nossa amigona então toma um susto e ela volta a comer, e o protagonista fica ali fazendo uma cara de otário do caralho, né? Todos eles ficaram muito fofinhos nessa forminha pequena. O protagonista apenas senta do lado dela e observa, e a nossa amigona pensa que parece que ele arrumou um novo jeito de te torturar. O protagonista começa a passar um remédio nela, mandando ela olhar pra ele, e a nossa amigona começa a sentir muita dor, falando que sabia que ele tava passando nela, e também diz que esse é o mesmo Lee Wan-wee de sempre. O nosso protagonista pergunta se tá doendo e diz que é pra doer mesmo, mas em seus pensamentos ele diz pra esquecer, pois é inútil falar pra ela que aquilo é álcool e desinfetante, por isso é melhor ela pensar que ele tá torturando ela. Lee Wan-wee, aparecendo por trás da nossa amigona, manda ela continuar comendo e diz pra ela nem se atrever a parar, e ele puxa a mão dela, falando que ela deve dar sua mão machucada também. Ele diz que todo lugar machucado dela deve doer pelo menos uma vez. Um tempinho depois, a nossa amigona já havia acabado de comer, e o protagonista, se afastando, diz que já acabou de passar o remédio, por isso ele tá saindo fora, e a nossa amigona se pergunta como assim remédio? Olhando para o seu corpo, ela se pergunta se o que ele havia passado nela na verdade era remédio e não um veneno. Nosso protagonista sai, bate a porta, e a nossa amigona grita pra ele esperar, mas já é tarde demais, e ela diz que aquele dali é o quarto dele. Do lado de fora aparece alguém espirrando, e era o nosso protagonista todo coberto, dizendo que é muito frio ali à noite, e ele diz que vai passar essa insuportável noite e com certeza vai tudo valer a pena. Lee Wan-wee, ficando corada e colocando a mão na boca, diz que quando ela acordar de manhã e ver que seus ferimentos foram curados, ela vai perceber que ele não passou veneno nela, e sim um remédio pra ajudar ela a se recuperar. Ele reflete que com certeza o nível de corrupção dela vai cair bastante, e o sistema diz que ele esqueceu de falar que o seu sistema tem a pontuação dividida em 2 aspectos, sendo um dele corrupção e o outro afeto. Ele diz que o nível de corrupção 5 estrelas significa corrupção completa, e o nível de afeto 5 estrelas significa afeição completa. Nossa, meu Deus, que difícil de entender. O sistema diz que um nível é aproximadamente igual a 3.000 pontos, o que significa que a cada 3.000 pontos acumulados ele pode aumentar o nível de afeto em 1 estrela. Entretanto, os pontos são usados quando ele compra alguma coisa na loja. Se virando, o protagonista pergunta se tem alguma coisa pra ele ter medo, pois ele tá sendo muito bom com a Kung-Fu, e os pontos com certeza vão estar na conta quando ela acordar amanhã de manhã, e o sistema diz que isso é verdade. Vamos ao amanhecer, e o protagonista tá gritando que aquilo era uma droga, e ficando muito irritado, ele diz que ela é uma traidora ingrata. Ó, eu dublei até agora, o sistema não disse que o protagonista não poderia conversar com ela, que ele é outra pessoa vindo de outro mundo, e só explicar a situação, cara, tá ligado? Fazer ela se apaixonar, mas explicar a situação, mostrar que vai ser tudo diferente, porque ele não tá fazendo merda nenhuma.
Correndo pela casa, o protagonista diz que aquilo não faz sentido e ele se pergunta como é possível, pois ele deveria ter tirado um 9 ou um 10 pelo que ele fez com ela ontem, mas na verdade ele não conseguiu nem um mísero ponto. O robozinho manda ele não se desesperar, pois eles fizeram um avanço bem significativo naqueles últimos dias e definitivamente eles serão capazes de progredir no relacionamento com a Kung-Fu em breve. Nesse momento, o protagonista repara uma coisa e ele, puxando sua camisa, fala que tá fedendo muito e ele diz que Liu Wang e o original eram muito imundo também. O protagonista pergunta pro sistema que se ele fosse a Kung-Fu e visse um cara bonitão, todo limpinho, que fosse gentil e atencioso, o coração não dispararia. Ele começa a fazer alguma coisa, eu acho que ele tá tomando um banho, sei lá, né? Ele pega algumas coisas e ele apontando pra fora, fala pro seu sistema que eles vão nessa tomar um banho. E o sistema diz que o produto de higiene pessoal foi comprado por um ponto. Um tempinho depois, a porta vai abrindo e a nossa amigona até que se assusta e uma mão aparece na porta e era o nosso galãzinho de novela dando e aí pra nossa Kung-Fu, que tá sem entender nada, ela tá ali parecendo uma trouxa, meus amigos. Colocando a mão na boca, ela aponta pro protagonista dizendo que ele tá, mas não completa, porque o protagonista diz que então ele tava um gato, perguntando se ele não tava certo. E ela, em guarda, se afasta e o protagonista pergunta por que ela havia se afastado tão rápido. O robozinho entra em desespero, falando que aquilo não é bom, pois o nível de corrupção dela começou a oscilar de novo. Se jogando em cima do sistema, o protagonista diz que já era, pois ele acha que ele não é um galã de novela, mas ele tem quase certeza que ele é bem acima da média, e por isso ele se pergunta por que o nível de corrupção dela continua subindo. O sistema diz que conforme seus cálculos, o nível de corrupção dela vai subir em uma taxa de 0,001 por minuto, e por isso o anfitrião deve pensar rápido. Fazendo uma cara de psicopata, o protagonista diz que é verdade, pois se uma mulher bonita se jogasse em cima dele, de repente ele provavelmente acharia que ela estava tentando roubar seu rim, e por isso ele acha que o único jeito, se ele tá com essa cara de psicopata, a gente sabe que é maldade. Ele bate a porta tão forte do tipo que se ele tivesse mãe, com certeza ele apanharia, e fazendo uma cara de irritado, ele pergunta por que ela ainda estava vestida com aqueles trapos, pois ele havia dado roupas novas, e ele também pergunta se elas não são do agrado dela. Gritando com a nossa amigona, ele diz que sempre que ele fala algo, ela fica com aquela cara de desânimo, e ele também diz que só de olhar pra cara dela ele se sente mal. Ele pergunta se por acaso ela tá tentando te provocar, questionando se ela acha que se vestir assim vai fazer a tribo inteira dizer que a família ali é mesquinha. Abaixando suas orelhas e mostrando seu respeitão, ela não consegue falar nada, e o protagonista pensa que o TEPT dela, sei lá o que é isso, é muito forte. Rapaz, eu fui pesquisar e é transtorno pós-traumático. Só depois de pesquisar eu vi que embaixo tinha a merda da explicação, e a nossa amigona tá ali quase chorando de novo, e o protagonista grita perguntando o que é que ela tá olhando, falando pra ele logo trocar aquelas roupas. Sem entender, ela fala que ela deveria fazer a comida, e o protagonista pergunta se ela tá cozinhando, pois ele acha que até um cachorro iria cuspir se provasse a comida dela. Empurrando nossa amigona, ele diz que ela não precisa cozinhar naquele dia, e ela só deve ficar quieta em casa e refletir sobre suas ações. Ele sai correndo de dentro de casa, chorando, pensando que ele usou sua boa aparência e mesmo assim ela não te deu nem meio ponto de afeto. Nossa amigona, se aproximando da porta, fica sem entender nada, e ela olha pra trás, olhando aquelas roupas, e ela ainda tá sem entender. Ela começa a lembrar do protagonista defendendo ela da população e te alimentando logo depois. Abraçando o vestido, ela fala que é uma escrava que fugiu e deixou seu mestre pra morrer, e depois que ela foi pega, ela achou que seria morta ali mesmo. Aí, em seus pensamentos, ela se pergunta por que ele não te matou, e além disso, por que ele te deu roupas boas. Olhando para sua mão machucada, ela diz que se ele quisesse te torturar, teria somente te chicoteado algumas vezes pra matar sua raiva, e ela se questiona se pode ser que ele realmente esteja preocupado com ela, pois até aquele ferimento parecia bem melhor do que no dia anterior. Sua versão de Diabinho aparece, mandando ela cortar essa, dizendo que não é porque o cara que maltrata ela todo santo dia não bateu nela em um dia só, que significa que ele se importaria. Batendo em seu rosto, ela diz que é impossível, pois a natureza de alguém não muda depois de uma porrada na cabeça, e ela diz que provavelmente ele está pensando em uma forma de te torturar, pois a família ali nunca foi flor que se cheira. Ela pega o vestido, falando que não vai cair na queda, e a Diabinha concorda, mandando ela ficar em alerta máximo o tempo inteiro, pois ela não deve confiar nele com facilidade. Vamos para em outro canto, onde o protagonista tá aparecendo com um sapato feio do cara, e ele diz que ela é uma mulher, então talvez ela troque de roupa naquele dia e fique feliz, e o nível de afeto suba um pouco, e o sistema não fala nada não. O robozinho pede desculpa para o protagonista, mas diz que o nível de corrupção dela subiu em 0,03%. O protagonista no chão chorando diz que mulheres e homens mesquinhos são piores coisas pra se lidar, e por isso esse trabalho é impossível, e ele manda se danar falando que ele desiste. O robozinho fala pra ele não ficar daquele jeito, pois se ele desistir, os dois vão morrer. Rapaz, esse é o primeiro sistema que fica junto do protagonista 24 horas, é um robozinho camarada que segue o cara pra tudo que é lugar. Daqui a pouco vai dizer que isso aqui é um mundo virtual. Aparece o nosso protagonista com a cara de psicopata falando: ei garotinha, não é seu dia de sorte encontrar-me aqui. Colocando a mão na boca, ele fala pra ela servir ele direito, pois ele vai te dar uma morte rápida e indolor. Fazendo uma cara de trouxa, ele pergunta pro sistema como foi, questionando se sua atuação agora não foi cruel o suficiente. O sistema diz que foi até demais. Fazendo um biquinho, o protagonista pergunta quem sabe o esforço que ele está fazendo nos bastidores pra não quebrar o personagem. Liu Wang, chamando pelo Doujin, diz pra eles irem fazer isso pela sobrevivência, e o robozinho concorda, falando que é só pela sobrevivência
sobrevivência. Segurando as madeiras, ele fala que tá de volta e grita perguntando cadê todo mundo. E ele pergunta onde diabos ela havia se enfiado de novo. E a nossa amigona toda constrangida aparece dizendo que ela tava ali. Entrando dentro da casa, o protagonista tá com um sapato diferente, tá melhor que o outro, né? Eu tinha que falar isso aqui, cara, porque o outro era muito feio. Jogando as madeiras no chão, ele manda ela ir tomar banho e usar as roupas que ele comprou, pois como ela vive imundo o tempo todo, ele está ficando com nojo. Ele também pergunta o que foi que a Shunas ela não gostou das roupas que ele havia escolhido. E a nossa amigona indo pegar as madeiras diz que não, e ela não consegue nem falar de tanto medo. E o Wan Yi chamando por ela pergunta se ele havia mandado ela juntar lenha, pois se os ferimentos dela abrirem de novo, ele vai ter que gastar mais dinheiro pra tratar eles de novo. Constrangido com medo, ela pergunta então o que ela deve fazer, e o protagonista jogando a lenha na fogueira diz que ela só deve ir tomar um banho, pois ela deve estar completamente limpa pra ele. Ela começa a tirar a roupa dizendo que vai agora mesmo. Em seus pensamentos ela fala que é realmente o mesmo Liu Wan Yi, e era impossível ele mudar, e ainda em seus pensamentos ela diz que ele nunca vai mudar. Em outro canto, o protagonista tá jogando água quente, e ele olhando pra nossa amigona manda ela ir e entrar. Nosso protagonista olhando pra nossa amigona que tá segurando no seu respeitão diz que as escravas dos outros têm um corpo mais bonito e o rosto melhor que o dela, e por isso agem com muito mais ousadia. Liu Wan Yi diz que ele vai dar uma olhada lá fora, pois ele consegue ver tudo isso das outras escravas e questiona quem teria interesse em olhar pra ela, e o sistema diz que a esquisitice dele não parece atuação. E virando, o protagonista manda ela agilizar aquele banho, e o protagonista pergunta então pro sistema, e o sistema diz que é isso aí. E a nossa amigona se virando fica sem entender nada, mas ela começa a tirar a roupa pensando que ele tá dizendo pra ela tomar banho. Ela começa a tirar a roupa de baixo delicadamente, mas a nossa amigona ainda tá se tremendo, e ela vai devagarinho pra água, e ela entra falando que isso significa que aquela noite ela tem, que não é isso que vocês estão pensando, rapaz. Em outro lugar, o protagonista diz que só a Kufu já é demais pra ele lidar, e as outras 6 não vai ser moleza também. Ele diz que no começo não pode deixar elas saberem dos outros relacionamentos que ele vai ter, senão tem um grande risco de subir o nível de corrupção. Liu Wan Yi fala que isso é uma merda, mas é questão de vida ou morte. O sistema diz que pra manter a paz mundial eles não têm escolha a não ser se manterem firmes. Se jogando pra trás e abrindo a boca, o protagonista diz que ele pensava que transmigração para livros fosse sobre ter poderes apelões para agir no estilo e virar o jogo, e não sobre ser um idiota. O robozinho manda ele ver por outro ângulo, dizendo que depois que ele conquistar todas as 7 vilãs, ele vai ter todas as 7 guerreiras mais fortes do mundo com ele, e esse é um poder legal o suficiente pra se exibir. Dando legal, o protagonista diz que é isso mesmo, pois ser idiota já faz parte da sua jornada, e por isso ele tem um objetivo muito maior. Vamos parar então no anoitecer, onde a nossa amigona vem dizendo que ela já terminou o banho, e o protagonista se vira, e quando ele olha, meu Deus, é a nossa amigona perguntando se havia ficado estranho, mas não ficou não. Toda coradinha, ela vem botando a mão na sua boca e virando seus olhos, e o protagonista, observando aquilo, fala que ficou bem aceitável, mas em seus pensamentos ele fala que vai ter que mimar mais ela pra ganhar mais pontos e comprar um monte de roupa. Ainda em seus pensamentos ele fala que vai comprar todas pra ela: roupa de enfermeira, uniforme de policial, roupa de yoga e... Ai, o protagonista tá demais. Nossa amigona, sem entender nada, se pergunta em seus pensamentos se ele não havia gostado, e o nosso protagonista, bocejando, fala que tá voltando pro seu quarto pra te deitar, e depois que ela terminar a limpeza, ela deve ir ficar de guarda do seu lado enquanto ele dorme, pois ela deve proteger seu mestre atentamente, e ela fica sem entender. Ele vem pegando na bochecha dela e apertando e se aproximando. Ele diz que se ele acordar no meio da noite e ela não estiver no seu quarto, ele vai tirar as roupas dela e amarrar ela na cama, e ela diz que entendeu. Pô, essa mulher não fala quase nada, né? Aí ele vai caminhando pro quarto, e o sistema diz que a corrupção dela parou, e fala que a atuação explosiva realmente funcionou, e por isso a sua abordagem estava certa. O protagonista manda ela não pegar as coisas pesadas, pois se ela fizer besteira e piorar os ferimentos, ele vai ter que gastar dinheiro com remédio pra ela de novo, e ele questiona se ela havia entendido. Nosso protagonista fecha a porta e a nossa amigona concorda, mas em seus pensamentos ela fala que então ele tem medo que ela se machuque ou morra, porque ele vai precisar gastar dinheiro. Abaixando a cabeça e ficando coradinha, ela fala que mesmo sendo por isso, não é tão ruim. Ela começa a chorar, falando que apesar da sua tentativa de fugir ter falhado, pelo menos ela ainda tá viva, e por mais incrível que pareça, a vida não é difícil como era antes, e o protagonista tá lá de canto, só observando ela. O robozinho parabeniza o Liu Wan Yi, dizendo que o nível de corrupção dela caiu consideravelmente e a recompensa foi de 10 pontos, e ele diz que a loja do sistema desbloqueou a prateleira de nível 2 e os produtos estão disponíveis agora. Ele abraça o robozinho chorando muito, falando que finalmente o robô disse que ele teve um bom trabalho, e se eles seguirem essa rotina, definitivamente eles serão capazes de maximizar o nível de afeto da Kufu. De repente, o protagonista se vira chamando nossa amigona de garota boa, pois ele não era o mesmo Liu Wan Yi de antes, e ele, lembrando dela, fala que um dia ela vai entender que ele realmente quer ver ela sorrindo e feliz.
Parece que nessa obra não amanhece, então ao anoitecer, o nosso protagonista tá ali, com a mão na cabeça, todo incomodado com alguma coisa. Abrindo seus olhos, o protagonista se pergunta que caralho era aquilo, e era nossa amigona que tava tirando a roupa, rapaz, mas que isso, amigona? Ficando extremamente corado, nosso protagonista pergunta o que ela tá fazendo, e ela toda coradinha com vergonha, disse que ele havia dito que queria que ela dormisse com ele, ela entendeu totalmente errado. Nosso protagonista, que é medroso, começa a se jogar pra trás e tampando seu nariz, ele se pergunta quando foi que ele pediu isso. Em seus pensamentos, ele fala que aquilo é uma droga e se questiona por que seu nariz está esquentando e diz que ele não quer passar vergonha com sangramento nasal. O robozinho notifica que uma coisa horrível estava acontecendo, pois o nível de corrupção começou a subir. Liu Wei, tampando seu nariz irritado, pergunta se será que ele foi muito gentil com ela, mandando ela dar uma olhada no espelho, pois até a costela dela está aparecendo. Ainda fingindo, ele fala que só cães gostam de roer osso e ele pergunta se ela tá ouvindo ele. Em seus pensamentos, ele fala que é um cara decente e tem uma mulher se jogando em cima dele e ele tá tentando resistir a isso, dizendo que só pode ser brincadeira, e ele diz também que não é o eunuco. Eu sei que a maioria de vocês já sabe, mas o eunuco é um homem castrado, e castrado é, cê sabe, né, sem os dois amigos. Ainda em seus pensamentos, o protagonista pede pra que ela não te provoque, pois ele tem um processo pra essas coisas, e a nossa amigona, toda coradinha se virando, diz que a atitude recente dele significava que ele queria. Mano, não tem nada que me deixe mais puto do que uma pessoa discutindo comigo sobre minhas próprias decisões, falando que não, por exemplo, assim, eu falo eu quero água, a pessoa fala não, você não quer água não, mas pô, eu quero, cara, eu falei que eu quero. O protagonista, coçando a cabeça, pergunta se foi assim que ela interpretou as coisas, e ela se pergunta como assim interpretou. O protagonista, gritando com a nossa amigona, diz pra ela dormir na cama e ele vai dormir no chão, pois eles vão dormir separados, e ele pede pra que ela não te provoque também. O protagonista empurra a nossa amigona, que tá ali toda linda, mostrando seu respeitão, perguntando se ela vai dormir na cama, e ele diz que sim, pois ela te deu um grande susto e ele até acha que deu uns mal nas costas. É a idade. Liu Wei diz pra ela que aquela cama é macia demais, então por isso ele vai dormir no chão naquele dia. E em seus pensamentos, ele fala que ele pode não ser o eunuco, mas tem medo de fazer algum movimento errado e fazer o nível de corrupção dela se maximizar. Ela chama pelo nosso protagonista, perguntando se então eles ainda, e o protagonista diz que ainda nada, falando que não vai rolar nada, mandando ela calar a boca e só dormir. Enquanto nosso amigo não observa, nosso protagonista simplesmente se joga no chão, e ela é toda lindinha, pensa que é ótimo e diz que ele já dormiu. Se virando, ela pensa que é muito estranho, pois ela se sentiu muito à vontade naquele dia. Ela começa a fechar seus olhos, pensando que então ela pode dormir tranquila, mas uma explosão acontece em algum lugar, e a galera começa a correr, falando pra não olharem pra trás. E eu não sei o que é que tá acontecendo, meu Deus do céu. A nossa amigona tá ali toda machucada, acho que os pensamentos são um pesadelo. Mas enquanto ela corria, ela toma uma lapada, não sei se foi no peito, se foi no braço. O ketchup já cai no chão junto com ela, que caiu no chão também. Ela foi capturada e tem uma galera ali apontando pra ela, e ela tá aí toda esmirilhada, acho que foi aí que aconteceu a merda. Ela começa a tremer muito, pois ela tava tendo um pesadelo. E o nosso protagonista pergunta pra Kung-Fu se ela está bem, e o sistema diz que é difícil acordar alguém que está tendo um pesadelo. Se aproximando da nossa amigona e colocando a mão na cabeça, o protagonista pergunta pro sistema se ele consegue ver o que ela tá sonhando, e pergunta se será que é algo sobre o passado dela, pois se for, ele tem até uma ideia do que pode ser. O robozinho diz que ele não pode ver, entretanto, o nível de corrupção dela tá subindo devagar já faz um tempo e não tá dando sinais de que vai parar. O prota diz que ela é uma garota nobre de linhagem de mulheres de raposa, e ela foi vendida como escrava desde pequena e acabou sofrendo humilhações e abusos sem precedentes. Ele também fala que é bem fácil imaginar o que ela está sonhando. Limpando as lágrimas da nossa amigona, o protagonista pensa que o material original mencionou que os poderes da mulher raposa da Kung-Fu foram parcialmente selados devido aos traumas da sua infância, e por isso ela se tornou uma pessoa que qualquer um podia maltratar. Observando a ferida, ele fala que aquele ferimento não sarou totalmente. Sentando na cama, ele começa a pegar o kit de primeiros socorros, pensando que vai tentar ajudar. Enquanto passa remédio no ferimento, ele se pergunta se será que se ele passar mais remédio vai curar mais rápido, e o protagonista apenas tá ali, sério e calmo na lagoa, enquanto nossa amigona tá se contorcendo de dor. Ela já tinha acordado por causa da dor, e ela se pergunta em seus pensamentos o que diabos ele estava fazendo com ela, pois aquilo dói muito. Ainda fingindo que está dormindo, ela pensa que durante o dia ele mandou ela comer e de noite trocou deliberadamente de cama, e ela se pergunta se aquilo foi só pra fazer ela baixar a guarda pra ele conseguir passar veneno. Abrindo seus olhos, ela fala em seus pensamentos que se ele quer te matar, deve te matar direito, e por isso não precisa dessa cerimônia toda. Pegando alguma coisa que estava debaixo da coberta, ela fala que isso ali dói tanto que até mesmo um porco teria acordado. Nosso protagonista se jogou no chão e dormiu mais rápido que meu pai no sofá, e a amigona vem de lá pra cá com a faca, falando que já que ele torturou ela a noite toda, por isso ele não deve te culpar. Olhando para o ferimento, ela fala que tem alguma coisa coçando, e quando ela olha para aquela curvinha linda, ela diz que o ferimento tá sarando rápido. O rapaz já criou até cicatriz. Olhando para o ferimento e fazendo uma cara de trouxa enquanto nosso protagonista tá dormindo, a nossa amigona se pergunta se será que foi o que ele passou, pois aquilo havia doído pra caramba. A raposinha, ficando corada com seu nível de afeto subindo, se pergunta se será que aquilo que ele passou era mesmo um remédio.
Pela primeira vez amanheceu nessa história e vamos parar no outro dia, onde o robozinho tá mandando o nosso protagonista parar de dormir, pois uma coisa muito ruim havia acontecido. Ele diz que o protagonista original havia transmigrado para aquele mundo também, e o protagonista muito sonolento pergunta de quem ele tá falando. O robô diz que é o protagonista do material original de Minhas Sete Noivas São Tudo Vilãs, Cinti Wan Rui, sei lá. O sistema diz que ele detectou flutuações de energia durante o monitoramento e depois de rastrear ele confirmou que outro robozinho trouxe o protagonista pra ali também. Assustado, o protagonista diz que aquele protagonista da história original, que é bonitão, bom de cama e ainda por cima tem um bom papo, e ele se questiona o que ele vai fazer se ele estiver ali. O robozinho diz que ele não esperava que fossem se mover tão rápido, e com as habilidades do personagem masculino principal, ele vai superar o progresso do protagonista rapidinho. Cruzando seus braços, o protagonista diz que lidar com a Kufu já está sendo difícil, e como ele é o protagonista de verdade, enquanto ele é um desgraçado que maltratou a Kufu, é esse tipo de coisa que muda tudo. O robô diz que a sua maior prioridade agora é correr atrás e conseguir conquistar totalmente a Kufu, e o protagonista diz que não dá pra acelerar essas coisas, pois isso seria um tiro no pé. O robozinho desesperado fala que se o protagonista concluir a missão de conquista das 7 mulheres principais antes dele, eles vão ser obliterados pelo sistema principal. Nosso protagonista, colocando a mão no queixo, começa a pensar em um plano, e ele, tendo um deslumbre, diz que na verdade, pensando melhor, eles não precisam entrar em pânico. O protagonista diz que depois da noite passada ele havia ganhado 30 pontos, então isso significa que a sua estratégia está funcionando. Liu Wang diz que a proximidade te dá uma vantagem, e por isso ele não acha que precisa ficar tão desesperado assim. Além disso, ele é um personagem descartável que já deveria ter morrido, mas como ele não morreu, significa que o desenrolar da história já mudou. O protagonista, dando um legal pro sistema, diz que se ele quiser se aproximar da Kufu e conquistá-la, ele vai ter que passar por cima dele primeiro, e o sistema diz que era isso mesmo, e ele estava tão desesperado que esqueceu de mencionar que ele ganhou pontos. Confiante, ele diz que consegue ver isso só de olhar pro lado, e ele fala pra eles irem um passo de cada vez, e agora ele vai ter que adicionar o cuidado com o real protagonista à sua lista. O sistema simplesmente diz que tá bom, e a nossa amigona fica se perguntando o que será que aquele cara tá murmurando e se questionando se será que ele tá falando com alguém também. Liu Wang começa a andar em direção à nossa amigona, que continua fingindo que tá dormindo e fazendo um carinho. Ele manda ela dormir bem, chamando ela de sua raposinha, falando pra ela ser uma boa garota e esperar por ele em casa. Ele sai de casa parecendo um gnome, e a nossa amigona se levanta perguntando como assim raposinha e como assim boa garota. Vamos parar na selva, onde tem alguém dizendo que naquele campo de batalha turbulento, o jovem tempestuoso faz a sua estreia. Era o nosso protagonista que tava cantando, pensando que da próxima vez ele vai ter que levar a Kifu ali pra encenar um ataque de uma fera. Ainda em seus pensamentos, ele diz que vai aparecer como um herói salvando a donzela e se ferindo no processo, e quando ela vê que ele estava disposto a arriscar sua vida pra salvar dela, ela vai ficar grata. De repente, Liu Wang sente alguma coisa estranha fazendo uma cara de trouxa, e ele grita perguntando quem tava ali, mandando aparecer, pois ele havia visto, e ele não viu nada na verdade, ele só tá blefando. Liu Wang escuta alguns barulhos vindo da moita, e ele pega um galho, e lá vem uma mãozinha falando pra ele não atacar, pois eles são da mesma tribo. Nossa amigona diz que ela tava ouvindo algo de longe parecido com um lamentar de fantasmas ou um uivar na floresta, e acabou que era só o nosso protagonista cantando. Mas que mulher linda, rapaz! Colocando a mão na boca, ela diz que viu ele na praça da última vez e questiona se o nome dele é Liu Wang. Liu Wang, acenando, fala que ele pensou que não tinha ninguém na floresta, então ele tava cantando um pouco pra matar o tédio, e ele também pergunta se havia assustado ela. As duas escravas do fundo perguntam se aquele não era aquele cara, e ela diz que é o mesmo nome, e até disseram que ele era um feioso sádico com a pele toda encardida, e a outra diz que ele é bonitão e até parece ser fofo. Tossindo um pouco, o protagonista fala em seus pensamentos que elas podem falar um pouco mais alto se elas quiserem. Nossa respeituda fala pra ele que ele havia mudado bastante em comparação a antes, e em seus pensamentos ela fala que ele é uma pessoa completamente diferente. O nosso protagonista pergunta qual o nome delas. Nossa respeituda se apresenta como Xiao Wan, falando que foi ali colher elas, falando que era bem docinhas, e a outra é a tal da Zhang Chuchu, e a outra é a Anin. Se virando e sendo modesto, ele fala pra nossa amigona que não precisa, e ela bota a melancia na mão dele, toda linda. Ela diz que pegaram bastante no caminho para as montanhas, e por isso ele deve provar uma. Fazendo uma cara séria, a nossa amigona diz que ele pode levar um pouco pra escrava dele provar também, e ele diz que era uma mera escrava, então por que ele deveria deixá-lo provar, falando que ela não merece aquilo. Mas por dentro ele tá falando que se ele quiser atuar tem que se entregar totalmente e não pode pensar em falhar, e isso sim que se chama ser um bom ator. Não, você não tá sendo um bom ator não, você tá sendo um cuzão mesmo, cara. Tu chega ali nela e fala te amo, acabou, é resolvido. O sistema diz que o anfitrião tá sendo muito cuidadoso, e a nossa amigona fala pra outras pra elas irem indo. Ela começa a caminhar indo embora, e se virando ela fala adeus para o Liu Wang. A nossa amigona é linda demais, ele simplesmente acena dando adeus, e quando ela sai o protagonista faz uma cara séria falando que aquilo foi muito estranho. O protagonista se virando pergunta se ele tá ficando meio esquecido e se questiona se tinha uma gata assim chamada Xiao Wan na história original, e o sistema pergunta se aquilo é uma pergunta pra ele. O robozinho diz que ao que parece nenhuma das 7 mulheres principais que ele precisa conquistar tem aquele
aquele nome. E ele também fala que como o protagonista tá apresentável e limpo agora, o carisma dele provavelmente deve ter atraído outras personagens femininas. Comemorando e todo brilhoso, ele fala que agora que ele falou assim, ele também acha. Nosso protagonista é meio convencido, né? Mas não todo. Mas reza a lenda que desde os tempos antigos, todo personagem que tem cabelo branco é foda. Vamos parar na cozinha, onde o nosso protagonista tá dizendo que cozinhar é sempre um saco, pois a pedreira havia quebrado de novo e por isso ele se pergunta como ele vai acender a fogueira agora. Ele chama o Dolding pedindo um isqueiro, questionando se ele tem um pra vender, e o Dolding entrega falando que tá na mão e ele custou 1 ponto. Comemorando, o protagonista diz que é hora de mostrar para essa cambada de caipiras uma grande invenção da era moderna chamada isqueiro. Do nada vem a nossa amigona que dá um susto no protagonista perguntando que barulho era aquele na cozinha. Liu Wan soltando uma risadinha nervosa diz que não é nada e que era apenas ele. E mudando um pouquinho sua expressão, ele pergunta aliás o que ela foi fazer ali. Constrangida e mostrando seu respeitão, ela fala que foi ali pra cozinhar e o nosso protagonista, colocando lenha na fogueira, fala que tá tudo bem e manda ela fazer. Ele começa a fazer um negócio estranho na madeira, falando que tá praticando como acender a fogueira e por isso ela não deve te atrapalhar. Ele começa a rodar a madeira muito forte e constrangido, ele fala que fazer fogo com fricção é um pouco mais difícil do que ele imaginava, falando que é uma droga e ele espera que o nível de corrupção dela não suba de novo só porque ele tá passando uma vergonha dessas. Nossa amigona, vendo que ele já se humilhou demais, pede pra ele deixar que ela faz aquilo. E ela é toda bonitinha, faz um mantra, sei lá o que é aquilo com a mão e taca ali uma magia que acende o fogo. E o protagonista fala, eita cara, que isso é demais. Abaixada e com vergonha, ela fala que por mais que seu poder não tenha se recuperado totalmente, ela fica séria e diz que ela ainda consegue soltar uma pequena faísca. Em seus pensamentos, ele fala que ela deve ter usado magia e ele se questiona se coisas assim existem ali mesmo. E ele também questiona como fica a lei de conservação de energia. Ele também fala que mesmo sabendo que nesse lugar esse tipo de coisa é normal, ver com os próprios olhos pela primeira vez é muito da hora. E, pô, quem nunca quis, né, ir pra um mundo lá e usar magia boladona? Liu Wan pega no vestido da nossa amigona, chamando por ela, e ele pergunta sobre aquele gesto de mão, questionando se ela precisa fazer aquilo como algum tipo de encantamento. Ela diz que não e fala que é só se concentrar que seu poder se alinha à sua vontade. Todo brilhoso, o protagonista diz que aquilo é incrível e questiona se é assim que ela acende a fogueira sempre, e ele também pergunta se aquilo não queima os dedos. Sem entender nada e fazendo uma cara de trouxa, a nossa amigona responde que não, e ele pergunta se usar aquela habilidade consome alguma coisa e questiona como ele pode aprender a fazer aquilo. Ele também pergunta se ela só consegue usar fogo ou também consegue usar outro tipo de elemento, tipo água, gelo e raio, e ele fala que ver isso pessoalmente pela primeira vez foi incrível e por isso deve ser muito sustentável, falando que é uma doideira e com uma magia dessa desenvolver tecnologia é a menor das preocupações. Olhando pro nosso protagonista, nossa amigona pensa que ela não tá entendendo nada do que ele tá falando e ficando corada, ela se pergunta por que ela tá achando aquele cara meio fofo do nada. Eu já falei pra vocês que ela é linda, não sei se eu falei, mas só pra vocês terem noção, ela é linda, cara. A sua versão diabinha pergunta se ela tá ficando maluca e questiona como assim ela acha ele fofo. E aí, em seus pensamentos, ela pergunta se ele já esqueceu que ele torturou ela durante todos esses anos. E a nossa amigona se levanta irritada e o nosso protagonista não entende nadinha. A sua versão diabinha fala que ele é 2 caras e aquilo era tudo encenação. E o protagonista tá fazendo uns movimentos com a mão do Homem-Aranha, perguntando como é que ele consegue concentrar o poder. E o sistema diz que ele pode trocar pontos por habilidade. Ela fica toda corada fazendo a comida, falando que ele realmente tá muito diferente esses últimos 2 dias. E o protagonista se pergunta se dá pra comprar isso também. E o sistema diz que é claro. Enquanto nossa amigona continua pensando, falando que embora a atitude dele com ela seja áspera, ele não te bate nem humilha ela a cada oportunidade como antes. E em seus pensamentos, ela fala que ele até passou remédio e deixou ela dormir na cama. Enquanto nossa amigona pensa aquilo, o protagonista manda o sistema dizer que habilidades ele pode comprar agora. E o sistema diz que atualmente ele tem 46 pontos e dá pra trocar 45 desses pontos pela habilidade presságio do perigo, que pode prever o perigo segundos antes. Colocando a mão no queixo, ele fala que aquilo é muito interessante. E em seus pensamentos, ele fala que prevê o perigo somente 10 segundos à frente. E ele fala que isso ali é muito inútil, na verdade. Como diabos ele poderia usar aquilo? Ele diz pro anfitrião que todas as habilidades podem ser aprimoradas e o protagonista diz que isso tá bem caro agora e por isso ele vai deixar pra comprar depois. E lá vem essa amigona se virando, falando que agora ele, toda lindinha, ele fala que agora ele tá bem de aparência e tem um bom cheiro também. E ela tá ali jogando óleo na panela, não sei, vai queimar, vai cair. Olhando pra nossa amigona, ele fala que tem algo de errado com a panela, pois ela já está cheia de água e ela ainda está distraída, mudando a expressão de sombria para toda vermelha o tempo todo. E ele fala que aquilo ali é o nível de corrupção subindo de novo, ou será que é outra coisa? E por isso ele tem que bolar algo rápido pra evitar que isso aconteça. Ele solta uma eureka falando que ele teve uma ideia e ele chama pela Kufu, mandando ela olhar. E a nossa amigona se vira e ela fala que aquilo dali é uma melancia e questiona onde foi que ele havia conseguido aquilo. Ele diz que ele encontrou uma garota da tribo quando ele saiu pra pegar lenha essa manhã e ela te deu isso e disse que era bem doce.
doce. Toda linda e mostrando seu respeitão, ela pergunta se uma garota deu aquilo pra ele. Em seus pensamentos, ela fala que ele tá tão bem de aparência que quando sai as garotas estão dando melancia pra ele e deu em cima dele. Comemorando, ele fala que é claro e pergunta se as mulheres não curtem colher frutas e flores e diz que de toda forma ela deveria comer aquela melancia agora pela tarde. Ele também diz que um homem como ele não curte tanto essas coisas muito doces e por isso é o dia de sorte dela. E a nossa amigona ficando irritada, metendo-lhe a cacetada na panela, diz que não quer. Fingindo, ele pergunta desde quando ela tem essa audácia toda pra recusar algo que ele te dá. Ele sai correndo dizendo que a cozinha tá muito abafada e por isso ele tá caindo fora e manda ela preparar uma refeição adequada pra ele também. Suspirando, ele pergunta pro sistema como ele foi e pergunta se ele conseguiu fugir rápido o suficiente e também questiona se a situação está sob controle. Sem entender, Doujin diz que tem algo de errado, pois o sistema detectou uma grande oscilação emocional vindo da Khufu, mas não era o nível de corrupção. Suspirando de novo, o protagonista diz que contanto que não seja corrupção tá de boa e o sistema diz que é muito estranho e se pergunta que tipo de emoção é essa. Enquanto isso, lá dentro, nossa amigona tá fazendo um birra toda fofinha e olhando pra melancia, ela se pergunta como assim oferecer uma melancia pra ele e ele só vai lá e aceita, falando como assim ele pega qualquer coisa de qualquer pessoa. Meus amigos tá com ciúme, ficou coradinha, caiu na rede a peixe, já foi, é lá, o protagonista capturou e é isso aí. No capítulo seguinte aparece o nosso protagonista fazendo uma cara de duende feio, falando que o seu menu tem poucas funções e pontos menos ainda. E ele se pergunta como cacetes ele vai melhorar tudo isso. Doujin te consolando manda ele não se preocupar, pois na medida que as 7 vilões aparecerem um a um, ele vai ter mais alvos pra conquistar e daí vai ser mais fácil conseguir pontos. O protagonista se levantando fala que é verdade e se pergunta se será que se ele investir nas 7 de uma vez ele não vai ter o dobro de pontos. E ele tá vendo tudo aquilo, ficando coradinho, imaginando merda já. De repente ele começa a imaginar todas elas mandando ele morrer e ele fala que só a Khufu já é encrenca, imagina as 7 delas e por isso ele não sabe se consegue lidar com tanta sorte assim. Vamos parar então na Praça da Tribo, onde tem um velhão falando que o inverno desse ano vai ser o mesmo dos anteriores e as escravas devem ficar encarregadas de colher algodão e os escravos vão caçar. Ele também fala que as escravas serão escoltadas pelos guerreiros do segundo nível da tribo dos lobos e esse é o líder da tribo, o Chufu. E só pela zoeira eu vou chamar ele de Shifu. E continuando com a história, nosso protagonista aparece perguntando cadê a sua Khufu e ele diz pra olhar ela ali, ela tava no meio da multidão toda linda como sempre. Ele solta uma piscadinha sugestiva pra nossa amigona que se vira pois ela ainda tava chateada com ciúme. Colocando a mão na cabeça ele diz que ela tá de sacanagem, pois ontem mesmo ele deu uma melancia pra ela e ele se pergunta quanto tempo ele vai ter que ficar nessa de vilão. Soltando um suspiro ele se pergunta por que é tão difícil conquistar mulheres, falando também que parece fácil ter um harém na web novels. Vamos parar então em outro lugar onde Liu Wonhui fala que todas as escravas já voltaram, mas ele não tá vendo nem sinal da Khufu e por isso ele se pergunta se será que ela não vai te dar nenhuma satisfação. Ele também fala que não arreda o pé dali até ela te dar uma boa explicação e o Shifu vem de lá pra cá perguntando se dá pra ele parar com aquilo, pois ele já mandou alguém ir lá perguntar e por isso ele deve cair fora, pois ele também quer ir pra casa. E o protagonista pergunta se então tem alguma novidade pra ele. Cara, aí o protagonista ficou ali 5 dias esperando, todas as escravas voltou, menos a dele e ele continua ali, não achou nada estranho. E lá vem o Shifu chamando os guardas pro nosso prota. O guarda vem perguntando pro ancião se ele estava te procurando e o outro fala que a escrava do Khufu ainda não voltou e por isso ele pergunta o que aconteceu. O guarda pergunta o que isso tem a ver com ele, pois essa garota era fechada demais e foi excluída pelas outras escravas, então ela ficava catando algodão no canto lá e depois ela simplesmente desapareceu. O guarda também fala que ele ouviu as outras escravas falando que alguém da tribo das trevas raptou ela e nesse momento nosso protagonista cai na real, segurando o cara pela camisa, falando que ela foi sequestrada e ele não havia falado nada e questiona se o trabalho dele não era proteger as escravas. O guarda diz que ele estava lá pra ficar de olho nelas e ter certeza que elas não fariam corpo mole e ele também pergunta se é culpa dele se ela estava pedindo pra morrer ficando pra trás e ele diz que outra coisa, ela é uma escrava e se ela morrer é só comprar outra e por isso não é como se fosse algo de valor. O protagonista dá um soco na cara do guarda mandando ele se fufu, falando que vai cobrir ele na porrada até ele morrer, pois ele é um inútil que não protege ninguém. E lá vem o guarda dando um soco no protagonista que consegue bloquear. Enquanto eles brigam, alguém fala que sem a Khufu a família ali não tem nada pra contribuir nesse inverno e por isso eles não se surpreendem que o cara tenha ficado irritado. E enquanto isso, o Shifu tá mandando eles pararem de brigar. Outra pessoa fala que de agora em diante ele vai ter que se virar já que ele não tem grana pra bancar uma segunda escrava. Alguém separa a briga empurrando o protagonista e ele diz que a Khufu foi sequestrada e não foi morta e por isso ele vai trazer ela de volta mandando todos ali apostarem. Alguém chama pelo Liu Wonhui dizendo que ela é só uma escrava e outra pessoa diz que ele tá agindo todo esquentadinho desse jeito e até parece que ele tá tentando bancar o chefão ou algo assim. Na casa do Liu Wonhui o sistema diz que embora sua aparição tenha mudado o rumo da história, o fato da Khufu ser sequestrada não mudou. Doujin também diz que é só eles resgatarem a Khufu antes do protagonista e daí eles vão ficar
na vantagem. O protagonista pegando um bastão falou que entendeu e chama ele pra ir nessa. Vamos parar então no portão da cidade, onde aparece um cara que na verdade não é nada demais, perguntando pro seu sistema se ele havia dito que existe outro sistema nesse mundo e pergunta quem é. Esse daqui é o protagonista original da obra, chamado Shin Tianhui. O sistema do Shin Tianhui fala que não consegue identificar ainda, e o cara fala que o mestre imprestável da Kung-Fu, Liu Wanhui, deveria ter morrido há alguns dias, e ele ainda tá vivo, então ele pergunta se será que é ele. Seu sistema manda ele ficar frio, pois mesmo que seja ele, não tem o que temer, pois é normal que personagens descartáveis têm sempre uma história meio zoada, e ele não é o único, e o enredo principal dessa novel ainda gira em torno dele, o mestre. Shin Tianhui pergunta quem teria medo daquele lixo, pois depois que ele resgatar a Kung-Fu, ele vai rodar o mundo inteiro com ela. Ele diz que desse jeito ele vai ficar bem longe daquele desgraçado que só sabe oprimir os outros, e ele se pergunta se será que assim ela vai ficar caidinha por ele. O sistema diz que Liu Wanhui só sabe bater e humilhar a Kung-Fu, e por isso ele tá ajudando o protagonista original sem nem sequer saber. E o sistema também diz que vendo por esse lado, o protagonista original com certeza é o merecido escolhido. Nesse momento, em outro lugar, o nosso protagonista solta um espirro, e ele, amarrando a mochila, pergunta quem será que tá falando mal desse jovem mestre do nada. Mal sabe ele que o perigo habita no caminho da caverna, da floresta, não sei, de algum lugar onde ele estiver, pois o perigo vai atrás de quem é o protagonista, né? Porque senão não teria emoção na história, ele que se... Não, vou falar essas coisas aqui não, rapaz. Vamos parar então em outro lugar, no meio da escuridão, onde nossa amigona, que tá sempre mostrando seu respeitão, tá toda machucada e amarrada por corrente. O narrador nos conta que quando uma raça determinada comete um pecado grave, acabam sofrendo uma punição divina, e esse povo se torna parte da tribo das trevas, os abandonados pela luz e pelos deuses. Três amigonas vestidas peculiarmente vêm em direção à nossa beldade, e o narrador diz que o povo da tribo das trevas não são aceitos por ninguém, e eles estão fadados a vagar eternamente, afundando-se ainda mais em uma escuridão sem precedente. Uma das amigonas vilões bota a mão na barriga dizendo que estava com muita fome, e ela olha pra nossa beldade, que rapaz, é linda demais, e ela diz que não consegue mais se segurar e tá quase morrendo de fome. Será que vai acontecer o que eu acho? Não, vai acontecer não vai, né? Se aproximando da raposinha, uma delas pede pro chefe deixar cortar só um pedacinho dela e provar, pois ela quer se animar um pouquinho. A de cabelo roxo pega a faca perguntando por que ela tá com toda aquela pressa, e ela diz que sabe que ela tá com fome, mas ela deve segurar a onda por enquanto. Tremendo e olhando pra nossa amigona, ela fala que aquela garota é linda demais, e ela coloca a faca na cara da nossa amigona, que não dá o braço a torcer. Ela continua como determinada. Ela coloca a espadinha do Grayskull no respeitão da nossa amigona, e se aproximando, ela fala pra todas olhar aquela raridade que eles capturaram daquela vez. Ela também diz que com todas aquelas curvas e aquela pele delicada, comer ela com uma faca ia ser um desperdício total, e ela coloca a faca de novo no respeitão da nossa amigona. A vilã se aproximando da raposinha diz que só de sentir o cheiro dela, ela já sente algo intenso que ela não sentia há muitos anos. Ela também nos conta que quando era jovem, ela também tinha um rosto bonito e um cheiro corporal muito delicioso. Ela começa a olhar pra cara da nossa amigona como uma psicopata que treme pra caramba, e a nossa amigona toda linda, não mostra reação nenhuma, mas uma chama começa a se formar em seus olhos. Em outro lugar, aparece o nosso protagonista caminhando, falando que a tribo das trevas tá sempre esperando na espreita do lado de fora da cidade. Como ele vai viajar sozinho à noite, sem nenhum guerreiro da tribo com ele, assim que ele sair da cidade, ele vai estar assinando a própria sentença de morte. Quem tava falando isso com o protagonista era o Shifu, e o protagonista disse que se ele estiver falando daquele sequelado que ele deixou tudo arrebentado mais cedo, ele passa. O líder da vila, segurando o protagonista, diz que ele nem gosta tanto da Kung-Fu, então por que diabos ele tá arriscando tanto assim por ela? Chamando pelo ancião, Liu Wanhui diz que ele apenas tem seus motivos para salvá-la. O ancião pergunta pra ele qual seriam esses motivos e pede pra que ele conte. O protagonista diz que se for pra combinar com seu personagem, a razão deve ser meio escrota. Ele fala que a Kung-Fu é a sua escrava, e se aqueles desgraçados da tribo das trevas colocarem as mãos nela, em que buraco ele vai enfiar sua cabeça depois? O ancião irritado chama Liu Wanhui de pirralho, dizendo que ele já é pouco confiável normalmente, e ainda quer pagar de canalha uma hora daquelas. E ele fala que se ela morrer lá, ninguém vai saber o que aconteceu. O protagonista pergunta o que ele sabe sobre isso, pois uma pessoa vive sua reputação como uma árvore vive com suas raízes, e ele prefere morrer do que deixar uma escrava sofrer por sua causa. Empurrando Shifu, o protagonista diz pra acabar a conversa e fala pra ele não se meter no seu caminho, pois se ele ficar no seu caminho, ele vai fazer o mesmo que fez com aquele retardado mais cedo. Shifu fala que ele é amigo de confiança do pai do Liu Wanhui, e por causa disso ele foi ali tentar fazer ele cair na real, e ele nunca imaginou que ele fosse um tipo que liga mais pro orgulho do que pra própria vida. O líder da vila diz que se o protagonista não tiver dinheiro pra comprar escravas, ele pode te ajudar, pois já que ele é tio do protagonista, ele pode pegar qualquer escrava da sua casa, e ele apenas implora pra que ele não vá. Limpando seu ouvido, ele diz que a Kung-Fu é sua propriedade, e por isso ele decide o que vai fazer com ela. Liu Wanhui, se virando, diz que não esperava essa gentileza vindo do ancião Shu, e ele diz que em pensar que existe alguém que se preocupa se alguém como ele vive ou morre. Ele começa a sair da vila junto com seu robozinho sisteminha camarada, e do nada atrás do protagonista aparece uma
uma fumaça preta. E aí o protagonista repara e já começa a tremer e ele se vira perguntando quem tava ali atrás dele. O sistema não vê nada, o protagonista não vê nada, então o sistema pergunta por que ele não compra logo o presságio do perigo, pois em situações como essa isso pode salvar a pele dele. O protagonista diz que 45 pontos é caro e ele vai ficar quebrado depois de comprar isso. E ele falou que podia até ser mais barato, mas nesse momento aparece apenas uma coisa vindo no seu pescocinho. Uma fumaça negra começa a se formar em volta do protagonista, que pergunta o que é aquilo, muito assustado. E aí ele foi teleportado, meu amigo. O cara sumiu de onde ele tava, só sobrou poeira, nem poeira sobrou. O capítulo seguinte começa dentro de uma caverna, onde o protagonista tá acordando, perguntando se a torneira tá pingando de novo. Ele também pergunta quem do dormitório vai checar dessa vez, e abrindo seus olhos, ele fala que tem algo muito errado. Se levantando, ele se pergunta que lugar é aquele, e assustado, ele chama pelo Dolding, perguntando cadê ele. Dolding aparece parabenizando o protagonista, pois ele havia tirado a sorte grande por ser capturado pela segunda vilã. O protagonista pergunta como assim segunda vilã, e pergunta se era aquela da Tribo das Trevas, e o sistema diz que é isso mesmo. Olhando para a porta da caverna, o sistema manda ele ficar atento, pois ela já estava ali, e ele também diz pro protagonista que ele tem certeza que ele consegue lidar com ela. Ficando no chão, o protagonista diz que é uma droga, pois não tem nenhuma portinha de cachorro pra ele se arrastar dali. Ficando assustado e olhando pra trás, ele se pergunta por que caralhos ele sente que ela tá correndo. E lá vem a nossa segunda amigona se jogando em cima do protagonista, ela parece toda linda, e ele pensa que ela é melhor e a mais forte vilã de todas, e ela é muito linda. Ele que falou, não foi eu. O protagonista pede pra ela se acalmar um pouco, falando que mesmo que ela seja bonita e seja difícil de recusar, mas em seus pensamentos ele pergunta se ela não é uma vilã, então por que ela tá com aquele amor todo com ele? Nossa amigona fala que ele acordou na hora certa e por isso eles vão fazer um filme. Mas já assim, é desse jeito mesmo? Nosso protagonista ficou igual eu, porque eu não entendi foi nada, meu amigo. A nossa amigona já vem metendo-lhe a mão na roupa e é assim mesmo. O protagonista se afasta perguntando como assim fazer um filho, pois isso precisa de hora certa, lugar certo e a pessoa certa também, né? Ele pergunta pra ela que tal eles deixarem rolar do jeito certo, e em seus pensamentos ele diz que não pode esquecer a missão de achar a Kung-Fu. Ele também pensa que, levando em conta essa história que gosta de ferrar ele, é arriscado até a Kung-Fu aparecer do nada e a corrupção dela subir e ela até matar ele. Nossa amigona fica muito irritada e o sistema diz que o nível de corrupção dela começou a subir muito rápido. O protagonista diz que certo e diz que agora ele tem que se preocupar com outro nível de corrupção por ali. Nossa amigona parte pra cima do protagonista, que toma um susto nesse momento, e ele fala que ele sabe que ela também é apressada, mas ela não deve meter os pés pelas mãos, pois como ele tá mais acostumado com esse negócio de fazer filhos do que ela, então ela deve escutar ele um pouco. Toda linda, ela olha pro Li Wanwi e pergunta se ele tá acostumado com aquilo, e se virando e tossindo, ele fala que fazer um filho requer uma certa habilidade, e por isso ele pergunta que tal eles entenderem antes a teoria e depois irem pra prática. Apressada, ela diz que quer ir logo pra prática, pois seus pais só precisaram de uma noite pra ter ela, e se ela dormir com ele aquela noite, ela pode ter um filho dele logo também. Ela também avisa que se ele não quiser tirar a roupa, ele pode deixar que ela tira, e ela larga um empurrão no nosso protagonista, que faz uma cara de trouxa. Caído no chão com a nossa amigona em cima dele, o protagonista pergunta se ela tem outro irmão, e diz que ele acha que os pais dela não planejavam apenas ter um filho, e ele pergunta pra ela se ela já se perguntou o motivo de ser filha única. Grudando seu respeitão no protagonista, ela fala que é verdade e pergunta por que será que seus pais tiveram apenas um filho. O protagonista, sorrindo, manda ela prestar atenção, pois pra fazer um filho tem que estar tudo alinhado, como o momento, o lugar e as pessoas, e se faltar alguma coisa nessa combinação não dá certo. Em seus pensamentos, ele fala que se realmente fizerem isso e a Kung-Fu descobrir, a missão vai ser um fracasso completo. Ele também pensa que mesmo que eles vá ter um filho, isso só rola depois que todas as 7 vilões aceitarem umas às outras. Dolding diz que no começo ele não pode nem sonhar em deixar elas saberem da existência das outras. Nossa amigona toda respeituda se aproxima, mandando o protagonista dizer qual é o tempo certo, o lugar certo e as pessoas certas. O protagonista pede pra ele esperar um pouco e pergunta se os pais dela não são pessoas apaixonadas pra caramba. Em seus pensamentos, ele diz que a sua cabeça tá pifando e se pergunta de onde ele vai tirar tantas histórias. Nossa amigona diz que sim, falando que seus pais são o casal mais apaixonado do mundo, e do contrário, se for olhar para os status deles, seria impossível eles terem ficado juntos. Li Wanwi, comemorando, fala que só pessoas muito apaixonadas podem ter filhos, e eles acabaram de se conhecer, e por isso seria melhor deixar os sentimentos fluírem mais. Nosso protagonista, chegando perto da nossa amigona que tá anotando, fala que quando tem sentimento envolvido, o homem fica todo cheio de gás, e sem sentimento ele fica parecendo uma banana podre, todo murcho e molenga. E escrevendo, ela fala que é isso mesmo, cheio, murcho, molenga, ele só tá escrevendo coisa ruim. Toda linda e maravilhosa e mostrando seu respeitão, ela fala que sabia que havia escolhido a pessoa certa, pois ele sabe muito. Se jogando em cima do protagonista, ela fala que já se decidiu e ela quer ter um filho mais bonito do mundo com o protagonista. Li Wanwi fica todo corado com seu
CPU mental queimando e ele pergunta se ela não havia ouvido nada do que ele disse. E ela se jogando em cima dele e mostrando sua abundância, diz que gosta muito dele. Ainda em cima do protagonista, mostrando seu respeitão, ela fala que começou a gostar dele quando ela viu ele protegendo aquela escrava da última vez. E em seus pensamentos, o protagonista se pergunta se isso significa que ela já viu a Kung Fu. O sistema entra em desespero e começa a se bater, questionando o que será que tá acontecendo. Mas nem eu sei, meu amigo. E a nossa amigona fala que tudo bem ele gostar um pouco menos dela, pois ela confessa que está gostando o dobro dele. E daí a conta fecha com um montão de amor, né? Ela tem um certo, né? Tá complexo. Uma energia negra começa a passar por cima da cabeça da nossa amigona. E essa mesma energia prende o nosso protagonista, que pede pra ela se acalmar e questiona também o que ela tá fazendo. Ela começa a tirar o que importa, porque pra mim e pros inscritos não deveria estar ali. E ela se jogando em cima dele pergunta se não é óbvio, pois eles farão uma coisa pra ter filho. E ela diz que então ele deve ensinar ela direitinho. Ela apareceu na obra tão pra frente que eu já gostei dela, cara. Não sei, mas tipo assim, a gente tem que ver a história dela pra entender melhor, né? Porque só pra você lembrar, ela é uma das vilãs, então deve ter uma história por trás dessa maluquice toda. Maluquice não, que pra mim é um sonho, né? A carne caiu no prato do vegano é problema dele. Enquanto a energia tá circulando na caverna, a amigona tá em cima do protagonista, que tá todo coradinho, e ela vem suspirando bastante pesadamente, com as mãos do nosso protagonista em suas curvas. Todo corado, ele fala que não pega bem pra uma garota como ela ser tão pra frente daquele jeito, e ele fala pra ela dar uma acalmada naquela hora sombria primeiro e deixar que ele vai tomar as rédeas. Toda coradinha e linda, ela fala pro Liu Wei que ele tá corado, e ela diz que sua mãe falou que quando o homem fica com o rosto vermelho assim, significa que ele tá esse calma aí, rapaz. Observando aquela situação, ele fala que em pensar que ele teria o prazer de ficar por baixo logo em uma hora daquelas, refletindo também que ele tá lascado. Nossa amigona pergunta o que foi e questiona se ele tá com vergonha, mandando ele não se preocupar, pois ele vai cuidar direitinho dela. Eu tô falando, eu gostei dessa mulher, porque ela fez até o nariz do protagonista sangrar, meus amigos. Enquanto ela beija o rosto do prota, Liu Wei diz que ela entendeu errado, pois ele não tá com vergonha e na verdade ele só quer que ela saia de cima dele. Em seus pensamentos, ele fala que se ela continuar desse jeito, ele tá com medo de não conseguir se segurar. Ao lado do protagonista, toda coradinha e suspirando pesadamente, ela fala que ele tá tão quente, por isso ela ama a temperatura do seu corpo. Enquanto nossa beldade beija o protagonista na boca, ele se pergunta se ela é realmente uma vilã, e ele também se pergunta se ele precisa mesmo tentar conquistá-la, pois ali já tá fácil. O Jing manda ele segurar a onda, pois ele não deve fazer besteira. O protagonista, todo corado, pensa que não tem como, pois o respeitão da nossa amigona tá grudado nele. Passando o dedo no pescoço do protagonista, ela fala que a sua mãe te ensinou que o momento de maior paixão é a melhor hora pra se ter um filho. E toda coradinha e suspirando pesadamente, ela fala que acha que consegue engravidar dele naquele dia mesmo. Colocando a mão no rosto e ficando corado, o protagonista pensa que ela sabe mais disso do que ele. E ele ainda em seus pensamentos manda ele se controlar, pois ele deve aguentar pelo menos 30 segundos. E ele começa a contar 30, 29.9, 29.895. E essa contagem tá meio doida. E nossa amigona tá dando lambidão no pescoço e fez o CPU do nosso protagonista pifar dessa vez. Da outra hora tava soltando fumaça, agora pifou. Liu Wei beija vilão, mandando tudo se danar, dizendo que não aguenta mais. E nesse momento ela fica toda caradinha, mas não era isso que você queria, rapaz? O sistema diz que, levando em consideração a personalidade da Deng Jinxuan, se ela engravidar hoje, ela vai deixar ele preso ali até o bebê nascer. Dong Jing também pergunta se ele acha que, como o pai da criança, ele vai ter liberdade pra sair por aí pra tentar conquistar as outras vilãs e terminar a missão. E aí o protagonista cai na real, tomando um choque de realidade, né? Em seus pensamentos, ele reclama com o Jing, pois ele tá se esforçando ao máximo pra resistir ali, e é aquele ditado, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E por isso ele pergunta se ele tá achando que ele é um eunuco ou algo do tipo pra aguentar aquela situação toda. Nossa amigona se afasta sem entender nada, e o sistema diz que ele sabe que deve ser frustrante pra ele não poder fazer nada com a verdade daquelas bem na sua frente, mas ele deve pensar um pouco com a cabeça de cima e lembrar das consequências de errarem a missão. Ele fala pra ele não se esquecer do porquê ele foi pra ali, e a Kung Fu ainda tá esperando ele resgatá-la. E o protagonista, em seus pensamentos, fala que tá bom, mandando ele parar, pois ele precisa pensar um pouco. Toda lindinha, mostrando seu respeitão, ela pergunta pro nosso prota se ela havia mordido muito forte. Em seus pensamentos, ele fala que a sua flecha já tá na corda do arco, e a mente dela só pensa em fazer sacanagem. Ainda em seus pensamentos, ele fala que numa situação dessas, com o clima pegando fogo, como é que ele vai fazer pra ela parar? E aí que ele tem uma ideia, falando que ele se lembrou, rapaz. Virando seu rosto, ele fala que tinha uma regra na história original que dizia que a tribo das trevas drena a energia dos parceiros durante o acasalamento, e se o parceiro não comesse nada, poderia até mesmo morrer de exaustão durante o ano. Liu Wei pensa que ela gosta tanto dele que não deixaria ele morrer, e se ela não quer que ele morra, ela não vai deixar ele passar fome, ou seja, ele só precisa dizer algo ligado a isso pra se livrar daquela situação. Levantando, ele fala que tá com muita fome, muita mesmo, falando que ele precisa comer naquele momento, e a nossa amigona diz que é mesmo, falando que se empolgou tanto que esqueceu de alimentar ele desde que capturou. Ela pede desculpa, falando que quase matou ele, e o protagonista comemora, e o sistema diz que ele é muito esperto, como sempre, e ele havia mandado muito bem. Uma aura negra começa a circular nossa amigona, que pede pra ele esperar um pouco ali, pois ela vai
caçar algo pra ele comer agora mesmo. Ela parte rapidamente pra fora da caverna e o nosso protagonista fica lá deitado e se levantando. Ele fala que eles não têm tempo pra perder e por isso eles devem fugir logo. Doujin diz que se eles fugirem, a Deng vai ver que ele escapou e o nível de corrupção dela vai subir pro 100% igual um foguete. Olhando pro robô, Liu Wang pergunta então o que eles vão fazer, pois se eles correrem, eles vão morrer. Se eles ficarem, eles vão morrer também. E o sistema manda ele não entrar em pânico e só se acalmar primeiro. Ele deita na cama tremendo, falando pro robô te ajudar a pensar em algo, questionando se tem algum ponto-chave no passado da Deng na obra original que dê pra eles usarem. Enquanto tá rolando aquela conversa, a nossa amigona tá indo pra cima de um tigre, meu irmão. Não, o tigre partiu pra cima da nossa amigona rugindo, mas a nossa amigona não arreda o pé e já larga uma muquecada nele. Ela pega um graveto, eu não sei pra que ela vai usar um graveto, e ela quebra o graveto, falando que não tem tempo pra brincar com o tigre, por isso ela vai terminar aquilo logo, pois ela tem que voltar rápido e alimentar seu homem. Eu sou seu homem, tô aqui. Ela fala que voltou, dizendo que pegou um tigre dos grandes e pergunta se ele prefere a perna ou a costela, e ela trouxe ele inteiro. Rapaz, ela matou foi o tigre. Mas nossa amigona faz uma cara de psicopata do caramba, e eu nem sei o que foi que ela viu, mas ela viu algo que chocou bastante. Ela, cara de psicopata, coisa boa não é, mas vamos esperar que o nosso protagonista não tenha feito merda para o nível de corrupção dela não subir. Vamos parar na margem do rio, onde o protagonista comemora, pois o peixe havia mordido sua isca, e atrás dele, nas moitas, haviam outras pessoas da tribo das trevas. Ele puxa o peixe, fazendo ele cair entre seus pés e pisando na linha, e olhando lá no fundo, o protagonista se pergunta o que será que elas estão falando. Doujin diz que a gordinha da esquerda disse que ele é meio magro e a carne não deve ter um gosto bom, e a baixinha da direita disse que a bunda dele é grande e gorda, e por isso o assado ele deveria ficar uma delícia. Liu Wang diz que elas são um bando de depravadas, e o sistema, cruzando seus braços, fala que elas estão de olho nele. Ele fica um pouco chateado, pois ele só havia pegado um pouco de peixe, e pegando o peixe ele fala que planejava pegar mais um. Ele sai correndo de medo, falando que pescar um bacalhau, pois ele não vai se arriscar, e ele tá correndo segurando o peixe no meio da floresta e tá as amigonas vindo com as facas pra cima dele. Em seus pensamentos ele fala que esse mundo é muito perigoso e ele tem que agilizar as missões pra conquistar as vilãs, e ele fala que se ele não ganhar mais pontos pra trocar por habilidades, ele vai acabar morrendo mais cedo ou mais tarde por causa dessas situações. Doujin diz pra ele parar de falar e somente correr, pois elas estão chegando mais perto dele e elas estão a cerca de 13 passos atrás. Correndo, o protagonista pensa que a floresta da tribo das trevas é um lugar muito fodido de se ficar sendo humano, e ele diz que não quer morrer ali, mas nesse momento, adivinha, ele tropeça porque ele é burro e cai de cara no chão feito uma merda. O sistema diz que não é nada bom, pois elas estão a 9 passos atrás e agora elas vão pegar ele. Ele fala que a gordinha já até puxou a faca da cintura, e com medo, o protagonista diz que já acabou e agora ele vai morrer, não tem jeito. Doujin diz 7 passos, 6 passos, 3 passos, e o protagonista tá quase se cagando, e ele assustado pergunta pro sistema se a faca já havia te cortado. Em seus pensamentos ele pergunta pro Doujin se aquele barulho não foi seu corpo sendo cortado e caindo no chão depois de ser partido, e ele ainda pensa que ele não tá com coragem pra olhar. Doujin diz que ele acha que é melhor ele se virar e ver por ele mesmo. Com muito medo, o protagonista se vira só pra ver a cena atrás dele, que eram as 3 amigones mirilhadas sem, né, pensador. Uma hora negra começa a se formar lá atrás e adivinha quem era? Nossa amigona linda, perguntando se ele saiu da caverna pra se encontrar com aquelas mulheres, e ela não tá pra brincadeira. Doujin diz que ferrou, pois as emoções dela estão um caos e ela vai se corromper totalmente em 3 segundos. A mão dela tá ali cheia de ketchup e ela, com a cara de psicopata, fala que já que chegou aquele ponto ela não tem mais escolha. E o sistema tá contando 3, 2, o sistema é muito filho da mãe, o protagonista é muito esperto, já parte pra cima dela e abraça ela. Ela fica sem entender nada, se perguntando o que diabos estava acontecendo, e ela fica toda coradinha, e o protagonista fala que graças a Deus ela chegou a tempo de te salvar, e ela pergunta por quê. Segurando o peixe, ele manda ela prestar atenção, pois ele havia pegado aquele peixe pra ela, e ela pergunta como assim pra ela enquanto tá toda coradinha, e ele diz que é humilhante pra um homem como ele ficar enfurnado dentro de uma caverna dependendo de uma mulher pra sobreviver. Ele também fala que ela é tão delicada e quem deveria estar cuidando dela era ele, por isso ele resolveu sair pra pescar algo, e ela fala que então as intenções dele não era fugir e sim caçar algo pra ela, e ele concorda falando que era aquilo mesmo. Ela abraça o nosso protagonista falando que entendeu tudo errado, e ela diz que pensou que ele havia fugido, e ela pede desculpa falando que ele é o melhor homem do mundo. Dentro da caverna, enquanto nossa amigona tá esmirilhando o tigre, ela fala que dessa vez ela culpou ele à toa, falando pra ele ficar frio, pois ela não é tão fraca assim, então não importa o que aconteça dali pra frente, ela vai proteger ele. Ele concorda com muito medo, tremendo, pensando que se ele tivesse fugido mesmo, o final dele seria como o desse pobre tigre. Ela vem com um pedaço de carne, mandando ele comer, e ele fala que aquilo tá cru. Em seus pensamentos ele pede socorro, pois ele quer muito ir pra sua casa, e ela tá ali entregando a carne, toda lindinha, ela manda ele comer logo, pois depois eles vão resolver os assuntos inacabados. Like nesse, eu já falei que eu vou parar com essa palhaçada, mas infelizmente a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, hypa que ajuda bastante a divulgar, e comenta alguma coisa, criatura, comenta que você quer a continuação pra me saber. Brincadeiras à parte, eu agradeço muito a quem assistiu até aqui, e eu espero que você seja inscrito pra gente poder se ver novamente. Sem mais enrolação,
atenção, até o próximo vídeo.